Acompanhe a seguir a palestra do assessor parlamentar Marcos Verlane da Silva Pinto, do DIAP, fundado em 1983 para atuar junto aos poderes da República em defesa das reivindicações consensuais da classe trabalhadora. Marcos Verlane fez um balanço do governo Lula, um apanhado da agenda positiva construída pelos sindicalistas e, por fim, aponta os desafios do movimento em ano eleitoral. O DIAP está se preparando, está se estruturando, está se apetrechando para subsidiar o movimento sindical, para oferecer ferramentas de debate político para o mundo do trabalho, porque nós vamos enfrentar, companheiros e companheiras, uma grande batalha. Nós avaliamos que esta não será mais uma eleição. Esta será a eleição em função de que a burguesia nacional tentará recuperar a parcela de poder que foi perdida em 2002 e que se aprofundou a partir da reeleição do Lula em 2006. Então esse é o primeiro recado que eu quero trazer aqui para vocês, para esse encontro, que é um importante encontro, porque o movimento sindical, sem a estruturação dos partidos políticos, é só um movimento. O movimento sindical, sem a discussão dos partidos políticos, é apenas um movimento que termina em si mesmo. Então, os partidos políticos são organizações que estruturam esse importante movimento. Companheiros, nós avaliamos que o governo Lula se constitui num fato histórico para o Brasil. Daqui a uns 15 ou 20 anos, daqui a uma geração, as universidades vão estudar e vai ter tese de estudante de graduação, de mestrado e doutorado para entender o fenômeno do governo Lula. Eu diria que o governo Lula, nesse período de uma geração de 15 ou 20 anos, ele vai estar nos níveis da Revolução de 30, da República e da abolição. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque as mudanças estruturadas a partir da eleição de Lula são grandes mudanças, embora não sejam mudanças estruturais, em função de uma correlação de forças ainda desfavorável ao mundo do trabalho, os trabalhadores e ao movimento sindical. Mas é importante ter essa percepção histórica, porque sem essa compreensão histórica, o movimento sindical não terá condição de responder a esse grande desafio que é a eleição de 3 de outubro. Acho, companheiros e companheiras, que nós temos aqui, se nós tivéssemos que elencar, e o DIAP já fez isso, a gente já colocou disponível, se alguém quisesse começar a debater, fazer um balanço do governo Lula, a gente teria que falar de 27 conquistas e avanços do mundo do trabalho em relação a esse período de quase 8 anos que se fecha. Mas aqui eu trago 10 para vocês entenderem essa síntese para a gente poder fazer um bom debate. Eu acho que foi muito importante a retirada do Congresso Nacional, logo quando o Lula assumiu a presidência da República, daquele projeto que flexibilizava as relações de trabalho. Quem é trabalhador, quem é dirigente sindical vai entender o que eu estou dizendo. Se o Lula não retirasse aquele projeto, certamente hoje nós não teríamos a CLT, não teríamos a carteira de trabalho em vigor. Teríamos relações de trabalho extremamente precárias, porque prevaleceria o negociado sobre o legislado. E num país como esse, de cultura jurídica ibérica, as coisas têm que estar preto no branco no papel. Sem isso, os trabalhadores não teriam condições de garantir seus direitos e conquistas históricas. Um outro elemento extremamente relevante nesse conjunto de conquistas que são sintetizadas nesses 10 itens que eu vou citar, é a questão do salário mínimo. O salário mínimo, companheiros, não foi uma proposta do governo Lula. O salário mínimo é uma proposta das centrais sindicais que nessas marchas a Brasília, tivemos a capacidade de construir uma proposta que hoje é uma proposta de governo, é uma política de governo. Nós precisamos construir uma política de Estado em relação ao salário mínimo. Por que eu estou dizendo isso, companheiros? Porque o salário mínimo atinge de 30 a 44 milhões de brasileiros. E o salário mínimo é uma referência para a negociação salarial de várias categorias econômicas Brasil afora. Porque com essa política do salário mínimo, com esse salário mínimo alto de R$ 510, que ainda é baixo historicamente, a gente tem condições de negociar pisos salariais mais altos, mais adequados ao labor dos trabalhadores brasileiros. Então, considero a questão da política do salário mínimo que precisamos transformar numa política de Estado, numa coisa relevantíssima, uma conquista histórica do movimento sindical, porque nunca discutimos, depois de Vargas, a questão do salário mínimo como um elemento estruturante para o consumo das famílias. Um outro aspecto que eu acho relevante nesse processo,
como meu tempo é pouco, não vou citar os 10 avanços ou as 10 conquistas, foi a legalização das centrais sindicais, companheiros e companheiras. As centrais sindicais se constituem na estruturação nacional do movimento sindical. O movimento sindical, até a legalização das centrais brasileiras, das 6 centrais reconhecidas pelo Ministério do Trabalho, era um movimento sem cabeça, portanto um movimento que não sabia para onde ia. Por isso que a gente não conseguia levar as batalhas nacionais para o Congresso Nacional. A partir da Constituição, da legalização, da regulamentação das centrais sindicais, os trabalhadores tiveram a capacidade de construir uma agenda que eu tenho dito que, se tivéssemos a capacidade, a força política de aprovar no Congresso Nacional, venceríamos 70% dos problemas do pré-capitalismo brasileiro, porque aqui tem trabalho escravo. Não tem trabalho escravo só no Norte e no Nordeste. Tem trabalho escravo em Santa Catarina, no sul do país, considerada Portugal do Brasil. No campo da agenda positiva, e foi exatamente essa agenda positiva que as centrais sindicais conseguiram estruturar, é que deu condições de um movimento sindical discutir no Congresso Nacional com deputados e senadores as demandas gerais dos trabalhadores. Antes dessa agenda, antes das centrais sindicais estarem legalizadas, funcionando com recursos, com estrutura e com infraestrutura, nós não tivemos a capacidade, ficamos 20 anos discutindo o varejo no Congresso Nacional. Quero lhes dizer, companheiros e companheiras, que agora nós temos condições de discutir o atacado no Congresso Nacional. Essa pauta que está aí, uma pauta extremamente positiva, é produto dessa articulação nacional. Se não fosse assim, nós não teríamos condições de levar o debate da redução de jornada de trabalho. Vocês sabem, vocês se lembram, quanto tempo essa discussão ficou parada na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Discutimos o debate, fizemos o debate sobre a redução da jornada durante 15 anos. E só a partir da Constituição, legalização e estruturação das centrais sindicais é que tivemos condições de aprová-la na comissão especial. De qualquer modo, ainda que não tenhamos condições de aprovar no plenário da Câmara dos Deputados, depois levar para o Senado Federal, de qualquer modo essa proposta não mais poderá ser arquivada. Daí, companheiros e companheiras, nós precisamos construir concretamente uma força capaz de movimentar a agenda dos trabalhadores no Congresso Nacional, elegendo os representantes dos trabalhadores.